Bom dia, nós somos do Ufologia Integral Brasil, eu sou Bia Val, estamos aqui com Edson Boaventura Júnior. Edson, tudo bem? Tudo jóia, é um prazer estar com vocês aqui e vamos falar de ufologia, né? Vamos agregar valor aí para o teu público. É isso aí, vamos lá. Edson, conta para nós como começou seu interesse em fazer as pesquisas ufológicas e a sua trajetória no GUG, Grupo Ufológico do Guarujá. Então, é um negócio interessante, né? Que muitas pessoas, às vezes, se interessam, né, pelo assunto OVNI de outras formas. A minha forma, ela foi em 1981, eu já estou 37 anos pesquisando ufologia, e nesse ano de 1981, aconteceu um caso bem interessante no litoral do estado de São Paulo. O que aconteceu então? Eu estava assistindo televisão junto com o meu irmão, de repente minha mãe saiu para recolher roupa no varal, isso era à noite, e ela de repente começou a gritar lá fora. Eu e meu irmão menor imaginamos que ela estivesse sendo atacada, né, por algum animal, uma cobra, sei lá, algum bicho. E nós saímos para acudi-la, né? Quando a gente chegou lá fora, que olhamos para o espaço, a gente viu um objeto muito grande, alaranjado, que hoje nós sabemos que seria uma nave-mãe. E desde o momento que eu passei a observar esse objeto, eu vi objetos menores que saíram por baixo desse objeto maior. Eram objetos esferoides, vermelhos, né, que iam a cada dois pulsando para uma área diferente do Guarujá. Uns foram para a parte do morro, outras foram em direção às praias. E nisso a gente começou a andar. Eu morava numa edícula. Quando nós chegamos na porta de casa, nós vimos que haviam vários vizinhos apontando e observando o mesmo fenômeno ali no céu. E essas luzes, né? Muito interessante, chegou um momento em que a maior aumentou a intensidade da sua luz. Nesse momento o meu irmão menor começou a chorar, depois ele falou, perguntei, por que você chorou? Ele falou, pensava que era o fim do mundo, né? E aí o que aconteceu? Quando esse objeto aumentou o seu brilho, depois ele diminuiu o brilho e fez um movimento de anzol subindo para o espaço assim numa velocidade espantosa, né? No dia seguinte saiu nos jornais, muitas pessoas comentaram a respeito desse avistamento lá na cidade do Guarujá. E aí, a partir de então, eu queria encontrar respostas para esse fenômeno que eu tinha observado, porque não era nenhum balão, não era um objeto voador convencional. Então, na ufologia, no estudo do fenômeno OVNI, objeto voador não identificado, foi onde eu encontrei explicações. Aí, o que aconteceu? Nós resolvemos fundar um grupo, que é o Grupo Ufológico do Guarujá. Centenas de pessoas se agregaram ao nosso grupo, alguns investigadores de campo, outros colaboravam com matérias. A gente tinha um boletim naquela época chamado Supsawa, que é uma linguagem Engatu, uma tribo indígena brasileira, que significa a verdade, somente a verdade, que era o objetivo que nós tínhamos de divulgar a verdade, somente a verdade, dentro do tema polêmico que é a ufologia. E durante essa trajetória com o GUG, né, que foi fundado 4 anos depois, em 1985, a gente pesquisou mais de 400 casos no litoral paulista, tanto o litoral norte como o litoral sul. E no litoral paulista a gente encontrou ali casos envolvendo avistamentos de luzes, né? Objetos em pleno dia também. Entrevistamos algumas pessoas que falaram que foram abduzidas também, tiveram contatos com seres. Estivemos em 12 pousos onde ficaram marcas desses objetos voadores não identificados. Recolhemos fragmentos também de objetos voadores não identificados que explodiram na região. Enfim, foram casos de vários graus de contato, né? Que hoje a gente estipula, né, alguns graus de contato. Perfeito. E foi bem interessante essa trajetória do GUG, né, do Grupo Ufológico do Guarujá. Bacana. Edson, durante essas viagens, essas pesquisas de campo, ocorrem algumas viagens. Eu gostaria que você falasse um pouquinho o que tem de dificuldade, o que encontrou mais inusitado no decorrer dessas viagens.
Então, nós realizamos várias pesquisas de campo, né? Indo para locais onde reportavam para a gente que estavam aparecendo, tendo ondas de avistamentos ali na região. Então, a gente ia para esses locais para tentar filmar e fotografar esse fenômeno. Estivemos em várias partes do país, né? Interior de São Paulo também, e vou falar de um local aqui, por exemplo, a cidade de Poranga, no Vale do Ribeira, onde é conhecida pelo turismo de cavernas, né? Tem mais de 300 cavernas na região e já foi visto o fenômeno entrando e saindo de dentro de cavernas. Muitas das pessoas que moram ali, aquelas pessoas simples, já tiveram contato não só com as luzes, mas também com seres que vez ou outra aparecem nas cachoeiras e em algumas estradas, né? Então a gente resolveu pesquisar isso a partir da década de 80 e lá a maior dificuldade que a gente tinha era a dificuldade financeira, né? Então a gente juntava alguns grupos, um entrava com carro, outro entrava com equipamento, com dinheiro para comida, né? Para hospedagem no local, e assim a gente fazia naquela época as pesquisas, né? Então essa dificuldade que a gente tinha, mas a nossa força de pesquisar o fenômeno era maior. E aí o que a gente conseguiu lá? Descobrimos que o fenômeno na região, ele atua desde 1941 e durante essas vigílias a gente conseguiu filmar e fotografar esse fenômeno em várias ocasiões, objetos luminosos, objetos de dia também, objetos em forma de charuto, enfim, existem várias fotografias que depois foram analisadas pelos especialistas e chegaram à conclusão de que se tratava de um fenômeno autêntico naquela região. Então existe aí no Brasil várias áreas de incidência ufológica que a gente esteve visitando, né? Além de Poranga, tem as chapadas, né? Estive na Chapada Diamantina, Chapada dos Veadeiros, região norte do país, Minas Gerais também tem uma casuística muito interessante. Fui um dos investigadores do caso Varginha, né? Que é aquele caso mineiro que aconteceu em janeiro de 1996. Enfim, foram inúmeros casos que nós temos nos nossos registros do GUG, do Grupo Ufológico do Guarujá. Edson, com relação ao litoral paulista, nós sabemos que há vários registros, né? Uma intensa casuística nessa região. Sim. E alguns casos o seu grupo pesquisou, como o caso São Vicente, o de Ubatuba. Você poderia nos contar um pouco desses casos, o que difere de um, o que há em comum e como estão as testemunhas hoje e se ainda há essa incidência na região do litoral paulista? Os casos que chamam mais atenção são casos que têm algum tipo de evidência, seja evidência física, seja uma influência na saúde das testemunhas, por exemplo. E no caso do pouso de São Vicente, que aconteceu em 1995, ele não foge à regra, né? Ele foi um caso de segundo grau. Dois pescadores, Fernando Bezerra e Wilson de Oliveira, eles tinham recolhido suas redes, estavam voltando para casa, de repente eles viram um objeto se aproximar, um objeto luminoso, de repente esse objeto ficou em cima da embarcação, causou a parada do funcionamento dos motores da embarcação. O Wilson tentou se esconder, o Fernando ficava ali insistentemente tentando fazer o motor da embarcação funcionar e não funcionava, até que eles foram envoltos por uma luz projetada por esse OVNI, e o OVNI depois veio a pousar alguns metros na ilha do Major, né, no rio Piaçabuçu, ali às margens do rio Piaçabuçu. E aí o que aconteceu? Eles foram para casa, depois o motor pegou, chegaram em casa, contaram para suas esposas. No dia seguinte, o Fernando colocou uma arma na cinta e foi para o local, no intuito de ver se aquele objeto ainda estava ali. Quando eles aportaram na ilha, eles andaram uns 10 metros, chegaram numa marca de 5,5 metros de diâmetro, com algumas marcas de sapato, haviam 4, eram retangulares, estava uma depressão no solo. Eu tenho inclusive essas marcas nos arquivos do GUG, do Grupo Ufológico do Guarujá. E depois foram feitas análises desse material que nós coletamos lá e deu alteração no pH, houve uma superadubação do solo,
solo, enfim, ocorreu ali fisicamente alterações que não poderiam ter sido feitas por um objeto voador convencional. E o mais interessante e intrigante do caso do pouso de São Vicente é que as testemunhas, os pescadores, voltaram com náuseas, dor de cabeça, vômito, ou seja, tiveram alguns efeitos fisiológicos, né, que é típico de caso de segundo grau. Então, esses casos que têm alguma evidência para pesquisar é mais interessante para nós. O caso de Ubatuba, por exemplo, que ocorreu em setembro de 1957, ele traz aí fragmentos, né, ou seja, algo palpável, concreto, que foi analisado na época pelo Dr. Olavo Fontes, que era um médico e ufólogo. Ele recebeu do Ibrahim Sued, que era um colunista do jornal O Globo na época, que publicou a matéria de uma explosão de um OVNI em Ubatuba, e esses fragmentos foram analisados no Ministério da Agricultura do Brasil. E na época, lá de 1957 até 1960, várias análises foram feitas. E o que se chegou à conclusão? Que era um material de 99,99% de pureza. Inclusive, outras análises foram feitas, por exemplo, pela Caltech, depois pela NASA, por alguns laboratórios franceses. E o que aconteceu? Alguns anos atrás, nós recebemos 4 fragmentos desse objeto voador que explodiu em Ubatuba. Nós recebemos de um filho de um militar do Exército que já havia falecido, e ele forneceu esse material. O que nós fizemos? Levamos esse material para a USP, né, para a Universidade de São Paulo, onde foi analisado e se constatou que era magnésio puro, 99,3% de pureza, né? Inclusive, nessa revista aqui que eu sou consultor e também coeditor, a OVNI Pesquisa número 5, ela traz uma matéria que eu escrevi aqui, que é Litoral Norte na mira dos OVNIs. Então tem vários casos interessantes de pouso, contato com seres, vídeos que foram feitos, e tem também a respeito desse caso de Ubatuba. Está aqui os fragmentos, né, do caso de Ubatuba, e aqui as análises, a gente com os técnicos da USP, onde foi feito as experiências, análises desse material aí. Inclusive a gente está indo para uma terceira análise agora, que é uma análise estrutural, e pretendemos fazer inclusive um livro para registrar todas essas informações e conclusões do caso de Ubatuba, que eu tenho certeza que vai revolucionar o mundo da ufologia brasileira e mundial.